Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. E hoje, conforme prometido, eu vou ensinar a fazer essa carteira aqui que faz o conjunto com a bolsa Tote. Olha que conjunto mais lindo! Dá para fazer com um rolinho de sintético, a bolsa mais a carteira. E olha só, essa carteira aqui ela não tem vivo, vou mostrar aqui bem de pertinho. Ela não tem vivo e o acabamento, ó, fica lindíssimo mesmo assim. Vou passar todos os detalhes para vocês, mas já peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, que a aula tá maravilhosa. Então, bora aprender a fazer essa carteira. Bom, essa peça a gente tem que começar pelos bolsos, né? Pela parte de dentro, a parte do forro primeiro. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a tira referente ao porta-cartão, eu tô usando o próprio sintético mesmo para fazer esse porta-cartão. E eu marquei aqui na parte de trás 8,5 centímetros, marquei aqui e fiz aqui 2 bolinhas, né? Usei um furador, se você não tiver, não precisa fazer essa bolinha, só faz então a marcação, faz um risco e corta com o estilete ou com o cortador. Se você tiver o furador, fica mais fácil você já fazer o furinho e depois com a régua você só vai cortar de um furinho até o outro. E aí, o que eu fiz? Eu virei, eu dobrei aqui, dobrei no meio, olha só. E aí, eu fiz a marcação do outro lado dos furinhos, assim eles ficam no mesmo lugar. Então, depois que eu furei um dos lados, eu só marquei do outro lado aqui o furinho, risquei e cortei. Então, eu fiz assim, eu fiz para 4 cartões. Se você quiser fazer mais um aqui embaixo, pode fazer também. Então, eu vou pegar uma tira de TNT, você pode usar também aquele nylon de guarda-chuva, nylon emborrachado, mas use alguma coisa que seja fino, porque é só para apoiar o cartão e assim a gente não acumula camadas aqui na beiradinha, tá? Então, eu vou prender aqui com um clipezinho. Ó, cortei a tira, prendo aqui em cima e eu vou passar uma costura aqui nesse primeiro corte na parte de cima. Vou costurar aqui. Então, olha só, venho aqui e passo a costura aqui pra prender já essa primeira parte do TNT. Pronto, então, ficou aqui costuradinha essa parte aqui de cima. Agora, eu vou pegar o cartão, eu vou encaixar o cartão aqui, coloco meu cartão aqui, e aí eu vejo qual vai ser a altura que eu quero deixar. Se eu vou querer deixar, eu posso já tirar esse clips, eu vejo se eu quero deixar ele mais pra cima, mais pra baixo, calcula aí a altura que você quer deixar, olha só. E aí, você faz aqui a dobra. Ó, você dobra aqui, você pode riscar também embaixo, tá? Marcar. Faz essa dobra aqui. E aí, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Mas, eu tenho que tirar essa parte de baixo. Então, eu vou mostrar aqui bem detalhado pra vocês. Então, eu vou fazer aqui de novo, ó. Coloco o meu cartão aqui na altura que eu quero. Vou colocar um clips aqui pra prender esse cartão. Coloco ele aqui. Levanto, e aí eu vou marcar, ó, marca aqui assim um risquinho, ó, que é onde tá a linha aqui do cartão. Então, aqui vai ficar a dobra pra fazer aquele bolsinho pra segurar pro cartão não ficar escorregando, ó. Faço aqui a minha dobrinha. E aí, eu vou colocar um clips aqui, ó, só nesse aqui de baixo, tá vendo, ó? Vou pegar só ele aqui. Vou colocar um clips. Isso aqui eu tô fazendo assim devagar pra mostrar pra vocês, mas é bem simples, tá? Ó, coloco um clips aqui. Somente neste daqui. Ó. Vocês estão vendo, ó? Então, eu dobrei aqui, fiz aqui essa primeira dobrinha e coloquei um clips deixando essa parte aqui solta. Vou tirar o meu cartão. E aí, agora, eu vou passar uma costura. Ó, passei a costura aqui em cima e vou passar aqui em cima de novo. Mas eu não quero pegar essa parte aqui que tá com a dobrinha. Ó, eu não posso pegar esse bolsinho. Então, eu vou levantar ele aqui e vou passar
a costura aqui, vai pegar somente uma parte. E depois eu abaixo aqui novamente, porque senão eu vou tampar o meu bolsinho. Ele vai ficar parado aqui, o meu cartão, na hora que for colocar, ele vai ficar parado nessa costura aqui, ó. Se eu costurar todo mundo junto, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele tenha uma profundidade maior, tá vendo, ó? Se eu costurar aqui, eu perdi essa profundidade. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui. É só levantar, ó. Só jogar ela pra trás. E aí, passa a costura aqui. Não é aqui embaixo, senão você fecha seu bolso. É aqui, ó. Somente na parte aqui de cima. Então, aqui, olha só, eu tô costurando, ó. Tá tudo bem abaixadinho. E eu tô costurando somente na parte de cima. Vou soltar aqui o clips. E aí, eu abaixo, ó. Tá vendo como é que ficou? O meu cartão, ele vai entrar aqui, ó. Normalmente, vai entrar, ó, direitinho. E eu passei a costura somente aqui. Agora, eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqui o meu cartão. Na verdade, essa parte de baixo aqui eu nem vou fazer nada, porque como são só 2 cartões, e aqui já vai ter uma costura, então ele não vai escorregar mais do que isso. Ele vai ficar preso aqui. Então, eu não vou fazer mais uma sanfoninha aqui, não. Aqui eu já vou passar uma costura e já vou cortar essa parte que tá aqui sobrando, tá? Mas, se você quiser fazer para mais um cartão, é só fazer a mesma coisa, ó. Coloca ele aqui, dobra, e aí você prende somente a parte aqui de baixo, joga ela pra trás, ó, joga ela pra trás e passa daí a costura se você quiser fazer mais um porta-cartão aqui. O meu, como vai ser só esses 2, então eu já paro por aqui, tá certo? Já tá pronto. Vou fazer a mesma coisa agora desse lado, igualzinho que eu fiz nesse. Eu tô prendendo agora aqui o outro lado, ó, do bolsinho, mas eu esqueci de mostrar pra vocês que antes de fechar aqui a parte de baixo, de passar essa costurinha aqui embaixo, eu costuro aqui do lado. Ó, passo aqui uma costura nessa lateral e outra aqui só pra prender essa sanfoninha, pra ela não ficar aberta dentro da carteira, ó, tá vendo? Então, eu passei aqui, ó, uma costurinha, ó, pra prender aqui a sanfoninha e depois eu costuro aqui a parte de baixo e corto, refilo aqui a rebarbinha. Então, a parte do porta-cartão tá pronta, é simplesinha assim. Agora, eu vou pegar o meu forro aqui, que eu tô usando o cetim dublado, vou colocar frente com frente e vou passar uma costura aqui. Vocês vão perceber na descrição das medidas que o forro, essa parte de cetim, ele tá 1 centímetro maior, olha só. Ele tá 1 centímetro maior e é assim mesmo, e vocês já vão entender o porquê. Então, eu vou costurar agora aqui, frente com frente, ó, com a parte de cima do meu porta-cartão. Costurando aqui, então, bem aqui na parte de cima. Alinho certinho, passo aqui a costura. E agora, eu vou virar e rebater. Só que eu deixei um tantinho a mais, certo? Então, eu vou rebater deixando uma bordinha aqui, que eu quero que fique, ó, como se fosse um acabamento de viés. Então, vai ficar uma bordinha aqui, ó, bem fininha, olha só. Se você quiser fazer também colocando um viés aqui, pode colocar, mas como eu disse, eu vou evitar acumular muita camada aqui, então, por isso que eu já vou fazer desse jeito. Ó, tá vendo que aqui embaixo ele vai alinhar e vai ficar sobrando uma tirinha bem fininha aqui em cima. E é isso mesmo que eu quero, ó, bem pequenininho, bem discretinho. Então, eu vou passar agora a costura aqui, rebatendo. Só que eu vou passar a costura, não vou passar no meu forro aqui, no cetim. Eu vou costurar aqui na parte do sintético. Até virar pra esse lado aqui, que como eu tô usando esse calcador fininho, fica mais fácil eu costurar aqui, ó. Então, eu vou passar a costura bem rente, ó, no meu sintético. Puxo bem aqui, deixo bem certinho, porque depois a gente vai fechar lá embaixo, né? Então, tem que estar bem certinho aqui, ó. E vou costurar de maneira que fique a costura no sintético e não no cetim. Então, olha só como é que fica, ó. Fica assim,
Aqui a parte de trás, ó. Então, ela tá com o forro. Agora, eu vou costurar aqui embaixo. Já pra segurar esse forro aqui no meu principal. E já fecha aqui na lateral também. Eu gosto de fechar porque depois fica mais fácil na hora de aplicar, tá? Aqui eu gosto de passar uma costura no meio. É opcional, tá? Calcula aí o meio. Se não quiser fazer essa costura, não precisa, mas eu gosto, eu acho que fica mais bonitinho. Pronto, então a parte do porta-cartão tá pronta. Agora vamos fazer o bolsinho que vai ficar no outro espelho. No outro espelho eu vou colocar um bolsinho com plástico, tá? Você pode colocar também um bolsinho de telinha ou do próprio sintético, daí vocês definem. E aqui, esse zíper eu vou dar acabamento nas duas pontas, então eu peguei aqui a tira do sintético, coloquei frente com frente. E peguei o bagum, que também é um material fininho, vou colocar aqui embaixo, ó, e vou passar a costura aqui. Eu vou fazer isso nas duas pontas. Não se esqueça que para esse tipo de acabamento em zíper, você precisa já estar com o cursor passado, porque não vai ter como passar depois. Então, aqui eu costuro, aí eu vou abrir, ó, e vou rebater aqui essa costura. E faço a mesma coisa do outro lado. Isso aqui é para que o zíper, ele não fique com o acabamento direto no nosso viés, na hora que for fechar, para ele não ficar direto lá. Então, a gente, né, quando for costurar o espelho aqui, vai ter esse acabamentinho de cada lado. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Direito com direito, o bagum virado aqui pra cima, costuro, viro e rebato. Então, ficou assim, com o acabamento dos dois lados. Agora, eu vou pegar meu plástico. Peguei uma tirinha aqui do sintético, eu vou dobrar ele aqui no meio. Se você quiser usar uma fita dupla face, você pode usar. Então, eu vou fazer primeiro aqui uma marcação. Aqui no meio. Eu vou encaixar ele aqui. Vou colocar aqui com uns clipezinhos. Porque eu tô sem a fita dupla face aqui, mas senão eu faria essa parte com a fita dupla face, tá? Eu colaria aqui essa tirinha aqui de sintético, mas dá pra fazer sem também. Se você não tem prática, usa a fita dupla face, tá? Agora aqui, eu vou costurar, deixa eu só tirar essas rebarbinhas aqui. Ó, aqui acerta, dois lados, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura bem aqui na pontinha. Ó, vou costurar aqui, bem na pontinha, pra dar o acabamento nesse plástico. Costurei. Agora, eu vou pegar o meu zíper. Veja o lado que você quer que abra. Eu gosto que abra aqui, ó, da esquerda pra direita. Então, meu cursor tá aqui, abrindo da esquerda pra direita. Eu vou colocar ele aqui em cima, ó, centralizado, deixando igual dos dois lados. E aí, eu vou passar a costura aqui, prendendo esse zíper no meu plástico. E aí, eu passo, ó, uma costura mais aqui em cima, ó. Eu vou alinhando o meu zíper. Se você quiser colocar uma cola de contato, também pode. Eu vou alinhando, dando aquela leve esticadinha. Vou passar aqui o cursor, porque senão, se a gente não passa o cursor, às vezes fica uma curva aonde tem o cursor, porque o calcador vai desviar dele. Então, às vezes, não fica muito legal.
E aqui eu vou passar assim. Pronto, então ficou assim. Aqui atrás vai ficar desse jeito, não tem problema, porque essa parte aqui nem vai aparecer, né? Então, o zíper, ele também já tem acabamento. Corta todos os fiozinhos que tiverem aqui sobrando. Agora, eu pego uma outra tira de sintético. Vou fazer a mesma coisa, ó, dobrar aqui no meio pra vincar. Ó. Vinquei. E vou encaixar aqui. Aqui a gente coloca esse viés de maneira que ele fique proporcional, fique a mesma distância dos dois lados aqui do zíper, tá? E é importante você já deixar ele dobradinho, porque fica mais fácil na hora aqui de aplicar. Então, o bolso aqui com o zíper, ele tá pronto, ó, com o acabamento. Agora, eu vou pegar o meu forro e eu vou colocar ele aqui. Como que eu vou fazer isso, ó? Vou costurar primeiro aqui, vou centralizar e vou passar uma costura aqui na parte de baixo e depois eu subo aqui para as laterais. Então, eu centralizo, deixo ele bem certinho. Se quiser colocar alguns clipes, pode colocar. Ó, deixa ele bem retinho. E aí, eu vou costurar. Eu gosto de costurar primeiro aqui a parte de baixo, porque assim eu consigo estabilizar, né, melhor aqui o meu bolso. Então, eu já viro, já subo a costura. Costuro já aqui a outra lateral. E agora, eu vou fechar aqui essa parte de cima, ó. Agora, eu vou passar a costura aqui, bem nessa dobrinha aqui de cima, olha só. E aí, fica o bolso fechadinho. Tá aqui, ó, costurado o bolsinho, olha aqui, ó. Certo? Aí, é só tirar essas rebarbinhas e vou fazer a mesma coisa aqui no outro, com o outro bolsinho. Só que aqui, olha só, eu vou colocar, centralizar. Eu vou passar a costura somente na volta, aqui em cima não, porque aqui vai ficar um outro bolso. E ficou assim, ó, costurado então na lateral e fundo. Os dois bolsos estão prontos. Agora, eu vou pegar o meu espelho. Então, eu tenho aqui duas partes do meu espelho. Eu arredondei os cantinhos, eu usei uma latinha de leite condensado, aquelas latinhas mais fininhas. E aí, risquei, cortei e, ó, aqui vai ficar uma bissetriz de 1 centímetro, porque às vezes vocês me perguntam qual que é a bissetriz, então vai ficar de 1 centímetro. Ó, corto. E eu já acho os meios, tá? Eu gosto sempre de fazer isso. Assim que eu corto, arredondo os cantos, eu já dou o piquezinho dos meios. Aqui, eu já colei o meu EVA, que é o estruturador. Esse daqui é o espelho de trás. E aqui, eu vou fazer o espelho da frente. Vou colocar só a etiqueta, é a única diferença, tá? Entre o espelho da frente e o espelho de trás. Eu vou também colar o estruturador aqui e vou colocar a minha etiqueta. Aqui, eu tô usando a cola em spray. E olha só como é que fica. Eu não posso deixar esses acúmulos de cola aqui. Então, o que que eu faço? Olha só, eu espalho, eu dobro. E eu espalho assim, ó. Vou espalhando. Essa daqui é uma cola de contato em spray. Você pode usar também aquela líquida, né? Mas o importante é sempre você espalhar. E ela tem que estar em todos os cantinhos. E não pode ficar acúmulo. Não pode ficar aqueles gruminhos, porque é isso que faz com que ela fique com aqueles pelotes, né? E nem deixar partes sem cola, porque dá bolha. Então, eu vou fazendo assim, ó, eu espalho bem a cola, ela tá ficando ó, já bem grudenta, porque o contato tá começando a fazer efeito, ó. Essa daqui, eu não passo nas duas partes, porque vocês estão vendo que só eu fazendo assim, ela já vai colar. Eu não passo, porque senão fica muita cola. E aí, eu vou, ó, colar aqui, sempre deixando borda, tá? Nunca o EVA vai estar
da mesma medida do seu espelho, ou da parte, né, que você vai querer colar. Sempre ele vai estar cortado menor, pra gente poder ter a nossa margem aí de costura. Então, ó, colei. Se você quiser até pegar a própria lata, né, de cola, faz isso. Tem gente que usa martelinho, também pode, ó. Não tô apertando, eu só tô, ó, colando, passando por toda a parte que eu coloquei cola. Então, ficou assim. Olha só, vocês viram que até o meu EVA, ele tava com uma marca dobradinho, saiu tudo. Ó, ficou bem coladinho. E agora eu vou aplicar aqui a minha etiqueta aqui no centro. Essa carteira, como eu já falei, ela não vai ter vivo. Então, o espelho é isso daqui, coloca o EVA, nós não vamos colocar vivo. Agora, a gente vai começar a montar essa parte aqui da carteira, parte do cartão e o bolso de plástico. Agora, vocês têm que prestar muita atenção em como vocês querem que fique essa carteira depois de pronta. Então, olha só, eu coloquei aqui o meu porta-cartão nessa posição, ó, aqui no espelho. E aqui, como tem etiqueta, então, nós já temos lado de cima e lado de baixo. E aí, vocês vão definir como que vocês querem. Vocês querem, ó, ela vai abrir assim, dessa forma, então, o fole vai ficar aqui, ou vocês querem que o fole fique embaixo e ela abra dessa forma? Como que vocês querem abrir essa carteira, vocês decidem, tá? Se vocês querem abrir desta forma, ó, vamos abrir assim a carteira, então, o fole vai ficar aqui, o fole é a parte fixa, então, ele vai ficar aqui. Se vocês forem optar dessa forma, ó, minha etiqueta tá aqui, fole aqui, ela vai abrir desse jeito. Vocês têm que colocar nessa posição aqui os bolsos, né? Então, o zíper aqui para essa parte de cima e o porta-cartão aqui, porque daí ela vai abrir assim. Ou, se vocês querem que o fole, ao invés de ficar aqui, fique aqui e aí ela vai abrir desta forma. Então, você tem que trocar aqui a posição, ó. Troca aqui e troca aqui. Vocês entenderam? Primeiro, vocês têm que definir onde vai ficar o fole de vocês, tá? Então, se o fole vai ficar aqui nesta parte, ela tem que abrir assim. Então, definido isso, vocês fazem do lado que vocês acharem melhor. A minha filha gosta assim, que a carteira fique de pé e que o fole fique aqui, ó. Ela fique dessa forma. Então, a minha filha gosta assim, que eu fiz a outra de outro jeito, ela não gostou. Eu já gosto assim, eu gosto que o fole fique aqui em cima e ela abra desta forma. Okay? Então, definido aí qual vai ser a posição do fole, aqui a parte de baixo tanto faz, tá? Você pode simplesmente colocar aqui e fechar, porque como ela não tem vivo, então a parte de trás não tem lado de cima e lado de baixo. A gente só vai definir na hora que for colocar o canal de zíper. Então, definam aí qual que vai ser o lado. Eu vou deixar essa daqui, então, com o fole aqui pra baixo, ó, minha etiqueta tá aqui, vou deixar o fole pra baixo, então, eu vou aplicar o bolso assim. Ó, coloquei, então, meu bolso aqui, vou virar e vou costurar aqui em volta. Então, vou costurar aqui a parte de trás. Agora, nesse caso, eu gosto de costurar as laterais primeiro. Eu não gosto de vir rodando a peça, porque ela sai do lugar, a não ser que você cole. Mas como não é o caso, eu não vou colar, então eu gosto de costurar dessa forma. Costurar as laterais primeiro, aí depois eu viro e costuro a parte de baixo e a parte de cima. Assim, eu acho mais fácil e não sai do lugar. Ó. Bem simples. Faço isso nas duas partes. Agora, eu vou refilar. Vou cortar aqui o excesso. E o espelho, então, tá pronto, porque ele não tem o vivo. Ele tá prontinho. Agora, a gente vai refilar isso daqui e vamos fazer o canal de zíper. O nosso canal de zíper é composto só pelo zíper e o fole. Então, por isso, eu já tenho que deixar o meu cursor passado. Eu vou passar um só. Se você quiser colocar dois, pode colocar, mas eu gosto mais de carteira quando ela abre com um cursor só.
E aí, eu vou colocar, então, nesta ponta, o meu fole, ó, colocar aqui, e já coloco o meu forro, ó, direito com direito, e aqui, ó, direito com o avesso do zíper. E já vou costurar aqui. Esse aqui eu já costuro as três partes juntas, que é mais fácil. Viro e vou rebater. Agora, eu vou pegar o espelho. Muito importante, esse espelho, ele tem que estar cortado perfeitamente no formato. Justamente porque a gente não vai usar o vivo. Então, a gente não tem o vivo como guia. Nós temos somente o corte aqui como guia. Então, ele tem que estar cortado bem certinho, porque é isso que faz a diferença na hora de fechar. Então, lembram? O nosso fole, ele vai ficar pra baixo, ó. Ele vai ficar aqui. Então, eu vou colocar, ó, direito com direito, e vou começar a clipar, e aí no final a gente decide se vai querer tirar o excesso do fole ou do canal de zíper, que podemos tirar de qualquer um dos dois lados. A partir do momento que esse canal de zíper não tem alça, não tem nada, a gente pode tirar dos dois lados. E aí, eu vou ensinar vocês como que a gente faz pra essa bordinha ficar bem certinha na hora de costurar, quando a gente faz a peça sem o vivo, como essa daqui. Então, aqui eu vou clipar tudo isso daqui. Não fico esticando muito o meu zíper, mas também não posso deixar ele frouxo. Só não precisa fazer muita força para esticar. Bom, então, o meu zíper encontra com o fole aqui, nessa parte. Aí, você decide se você quer tirar o excesso pelo fole ou pelo zíper. Eu vou tirar do zíper, porque esse tamanho de fole aqui é o tamanho que eu quero, já vai ficar uma abertura bem legal. Então, eu vou marcar aqui o meu zíper, ó, vou marcar deixando a minha margem de costura. Então, eu tenho que cortar o meu zíper aqui, olha só, deixei uma pontinha de sobra do fole e ultrapassei um pouquinho aqui o meu zíper. Então, eu vou cortar aqui, porque esse aqui é o tamanho da minha margem de costura. Cortei o excesso do zíper. Então, agora é só colocar aqui direito com direito e costura. Esse daqui a gente tem que costurar em duas partes, tá? Não dá pra fazer igual o outro lado, que a gente já colocou o forro junto. E agora, o forro, a gente vem aqui, ó, passa ele aqui, ó, por baixo e coloca assim, tá vendo? Ó, o direito dele com o avesso do zíper. E costuro, respeitando aquela minha margem de costura que eu deixei, tá? Eu não posso mudar, eu tenho que costurar exatamente com aquela margem que foi deixada, porque senão depois o fole não dá certo, tá? Ele não vai fechar no nosso espelho. E agora aqui é só passar a costura de pesponto para dar o acabamento. Agora, eu vou fechar aqui. Vou passar uma costura na direção do meu zíper. Tá vendo que meu fole, ele tá maior, ó. Eu corto ele sempre um pouquinho maior, porque eu prefiro. E aí, agora eu passo essa costura aqui fechando. E eu vou colocar uma tirinha de EVA aqui no meio, só pra dar uma estruturada aqui nesse fole. Colei aqui o EVA, agora eu vou fechar o lado de cá. E vou cortar aqui o excesso, deixando tudo alinhadinho. Agora, eu vou achar os meios, então eu coloco costura com costura. Aqui na parte do zíper eu marco com um lápis o meio, e do outro lado eu dou o piquezinho. Então, eu marquei aqui com o lápis e aqui eu dei os piques. Agora, eu pego o espelho e vou clipar. Lembra da posição que vai ficar o fole. Nunca se esqueçam disso. Eu falo sempre porque é uma coisa que vai
fazer toda a diferença na sua carteira se você fizer errado. Então, lembra que ela vai abrir assim, então o fole sempre fica para baixo da onde você vai abrir. Agora, clipa, como já tá tudo conferido, tudo certinho, essas medidas vão dar exatamente do jeito que a gente precisa. Clipei meu espelho e agora, mais do que nunca, é importante que a gente faça aquela costura nos pontos principais aqui. Então, vou fazer aqui no meio, a primeira costura aqui pra segurar. Vou fazer aqui deste lado também e faço na outra lateral uma costurinha. Fiz, então, aquelas costuras aqui de segurança. Agora, vou começar a costurar. E o que é importante quando a gente não tem vivo? A gente respeitar aqui o nosso calcador. Então, eu tô usando esse calcador fininho e eu vou ter que respeitar a borda dele todinha, porque nós não temos o vivo aqui como guia. Então, o nosso guia vai ser a borda. Então, eu vou costurar aqui a peça e o meu calcador, ele vai ter que estar sempre aqui, ó, na beirada. A parte aqui do zíper, a mesma coisa, ó. Eu vou ter que trazer esse zíper aqui e vou ter que manter sempre a distância dele de borda na volta toda aqui da minha peça. Que é isso que faz com que entorte. Na hora que você desvira a peça, você vê que tem parte do zíper que tá mais estreita, outra tá mais larga, é por causa disso. Então, a gente tem que manter sempre, ó, a mesma distância de borda na hora de fechar essa peça sem vivo. Ó, aqui já está costurado, eu só vou passar, mas eu estou mantendo aqui a distância. Eu uso esse alicate para auxiliar aqui nas curvas. Então, eu vou sempre puxar, mas eu não puxo demais, eu tenho que puxar no limite da minha borda aqui do meu corte, para que ele fique bem alinhadinho. E na hora de colocar o viés para dar acabamento, também tem umas dicas que eu vou passar aí para vocês. Tem quem não goste de vivo, porém, peças com vivo, elas são bem mais fáceis na hora de fechar, tá? Então, pra galera que não curte muito aí colocar vivo, eu posso te garantir que quando a gente aprende a colocar o vivo, fica muito mais fácil da gente alinhar essa peça do que fazer assim, como eu estou fazendo sem o vivo. Então, aqui a gente mantém, como eu falei, essa distância na borda toda. Se ficou diferente, depois que terminar aqui a costura, confiram para ver se não tem nenhum ponto que ficou fora do lugar, que não ficou alinhado. Daí, vocês passem outra costura, se for o caso. Passa uma outra, daí deixando tudo alinhadinho. E o primeiro segredo, então, é esse, tá? É a gente pegar aqui com o alicate, puxar e costurar ele com a bordinha perfeita. E olha só, é assim que tem que ficar a nossa borda. Ó, ela tem que ficar com a mesma distância em toda a volta. Aqui, ó, esse zíper, ele tem que ficar, olha só, perfeitinho aqui essa distância. Não pode ficar aqui mais apertado, ó, não pode ficar assim. Aqui mais estreito, aqui mais largo, que é isso que vai ficar feio quando vocês desvirarem a peça que não tem vivo. Então, vocês confiram, ó, desvira ela aqui, vê se tá direitinho, ó, vê se a distância tá exata aqui de toda a borda, tá vendo? É assim que tem que ficar quando a gente faz essa forma. Agora, eu vou pegar o viés e a gente vai colocar aqui na bordinha. Então, o viés, olha só, peguei aqui o viés de Boneon, eu vou colocar ele aqui no meio, só que eu não posso passar uma costura fora dessa daqui, eu tenho que passar em cima dela, no mesmo lugar, a mesma coisa que eu fiz pra colocar esse canal de zíper, eu tenho que fazer aqui na hora de colocar o meu acabamento aqui do viés. Então, eu vou costurar na mesma direção, eu tenho que seguir do mesmo jeito, a mesma linha aqui.
Ó, eu vou costurar na mesma linha que eu coloquei o meu canal de zíper. E faço isso na volta toda, porque senão também vai dar diferença na hora que a gente for desvirar a peça. Então, aqui eu vou encostar e vou costurar aqui, seguindo a minha mesma borda. Coloquei o viés, então, aí você desvira novamente para ver se tá tudo certinho. Veja a distância, como eu falei, das costuras, ó, para ficar tudo certinho, principalmente nas curvas. Aí você confere, estando tudo certinho, desvira de novo. Aí vai pegar o espelho de trás, ó. Então, essa parte você escolhe se você quer que abra assim, ó, tipo livro, então fica o bolso aqui, ou se você quer que ela fique assim. Lembrando que se ela ficar assim, a hora que fechar, e se você quiser colocar ela de pé, vai ficar tudo de cabeça para baixo. Então, aconselho a colocar dessa forma, assim, a carteira abre e você tem aqui os cartões, o lugar para, né, colocar um celular, dinheiro, alguma coisa assim, e aqui o bolso com zíper. Então, agora, ó, vou colocar, então, aqui, ó, se ela vai abrir assim, se ela vai ficar aberta assim, então a gente tem que colocar aqui. Essa parte é a parte de baixo que vai ficar com o fole. Clipa tudo, costura e coloca o viés. Costura daquele mesmo jeitinho, respeitando a borda e mantendo a mesma linha de distância. E tá pronto, ó, coloquei o outro lado, agora é só desvirar. A gente desvira o zíper e agora nessa hora a gente tem que modelá-la direitinho, aqui as curvinhas, que é justamente a parte que dá aquela enrugada. Então, a gente desvira, forçando aqui pra fora. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou forçar esses cantinhos aqui, eu vou arredondar. Olha só, eu vou, ó, forçar o viés aqui para os cantinhos ficarem bem arredondados. Olha aqui. Ó, força bem aqui todos os cantinhos para ficar na curva que a gente precisa. Aí, fecha. E a gente vai vincando, a gente vai dando forma pra ela, pelo menos na primeira vez aí que a gente estiver desvirando, né? Na primeira vez que for usar. Força tudo direitinho, sem exagerar, tá? Pra costura também não estourar, né? E ó, como que ela fica. Como eu disse, ela precisa tomar forma, então por isso que é bom deixar ela cheinha, bem cheia, pra ela poder pegar o formato aí que a gente precisa. Mas tá pronta aqui a carteira, ó. Olha só como é que ficou ela por dentro. Então, aqui o bolso, o porta-cartão. Aqui tem um outro bolso que pode colocar celular, dinheiro, moeda, porque ele tá fechadinho com zíper, então não tem problema, que não vai cair se colocar moeda aqui dentro. E tá prontinha aqui a nossa peça. Olha só que graça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima semana.